Os mesmos já estão disponíveis no mercado brasileiro. A nova versão dos fones de ouvido sem fio da Apple conta com o carregamento sem fio. E a empresa garante: quem recarrega seu celular no acessório de carregamento sem fio também poderá utilizá-lo para carregar os novos AirPods. O preço, um pouquinho salgado, mas tem quem pague. Vem aí! As feiras Brasil Patchwork Show e Brasil Scarf Cooking Show 2019. E o projeto Famílias Empreendedoras em Moda da FUNSAI estará lá. O evento reúne diversas novidades, lançamentos de máquinas, ferramentas, produtos, tecidos, aviamentos e acessórios que compõem o universo do Patch e do Scarf, além de apresentar as tendências, cursos, exposições e demonstrações. Tudo num único só local. De 15 a 18 de maio, das 11 às 19 horas. E no sábado, das 11 às 18 horas. No Centro de Eventos Promag, Avenida Professora Aida Coupe, 513, próximo à Ponte da Casa Verde. Ingressos no local. Proibida a entrada de menores de 12 anos, exceto lactantes de até 2 anos. Apoio FUNSAI. Quer saber como filiar a sua emissora à Rede Conectados? Acesse rede.radioconectados.com.br. Rede Conectados, a sua emissora em rede com a maior web rádio do Brasil. Parceria BR Logic. Realização Conectados e FUNSAI. A maior web rádio do Brasil. Conectado. Cultura, entretenimento e informação. A melhor programação da web de São Paulo para o mundo. Rádio Conectados. O mundo todo ouve, curte e compartilha. Áudio da melhor qualidade. Apoio Google Brasil, TechSoup Brasil, Nescafé, Camiseta Feita de Pet, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, Francal Feiras, MGE Broadcast, CC Telecom, Pré-Sexto Comunicação, Music Master, Programação Musical, Info Áudio 9, Informa, Automação de Emissoras e BR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O planeta conectado. www.radioconectados.com.br. É a FUNSAI conectada com você. Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil. Atenção, emissoras filiadas à Rede Conectados para o top de 5 segundos. No ar. Rede Conectados. Rede Conectados. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. E chegou a hora! Simbora! Simbora ouvir música! Simbora se informar! Simbora se divertir! Simbora! Com Alexandre Nunes! E então, simbora? Salve, amiguinhos! Salve, amiguinha! Começa agora, para o mundo inteiro, através da maior web rádio do Brasil. O Simbora! Simbora é o programa que você faz. Faz aqui comigo, Alexandre Nunes. Eu e você, você e eu. Juntinhos aqui das colinas do Ipiranga para o mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal da Rádio Conectados e da Rádio Itatiba.com, em rede aqui com a maior web rádio do Brasil. Muita coisa para falar hoje. Vamos primeiro dar aqui os destaques de como você pode participar do nosso programinha aqui de hoje. O WhatsApp da Rádio Conectados é o 11 2061 6257. 2061 6257. Quer ver a Rádio Conectados? Quer ver o Simbora? Quer ver Alexandre Nunes? Quer ver o nosso convidado que eu já vou apresentar? Facebook.com/programa Simbora. Lá tem a nossa
nossa live já tá aberta, a gente já tá aqui aparecendo, o Alexandre já tá aqui tagarelando logo cedo, e aqui vamos fazer um programa juntinhos. Manda mensagens pelo WhatsApp, já vou falar aqui novamente, 2061-6257, manda perguntas, manda sugestões, manda críticas, manda o que quiser aqui, manda nudes não pode. Também tem aqui, então, pode mandar aqui na nossa live, também já tá aberto, já tem gente aqui, a Nanda Pita tá aqui com a gente, a Salete Casanova tá aqui participando já com a gente, tem mais gente aqui entrando também, a Joyce, a Diana, tem bastante gente aqui já conosco participando do Simbora de hoje. O Simbora de hoje que é, você que tá acostumado sempre só com artistas aqui, músicos, atores, hoje a gente vai tratar de um tema sério, com aquele jeitinho simbora de ser, né? Lógico. Mas que é muito importante a gente tratar. E para falar sobre esse tema, hoje a gente vai falar sobre doenças da mente, né? A gente fez essa pauta aqui porque cada vez mais nesse mundo onde tudo é correria, onde tudo é estresse, as pessoas estão cada vez mais expostas, né, a algum tipo de doença psicológica, mental. Então a gente, para falar sobre isso, a gente tem o prazer de receber aqui um especialista, né? Um especialista e nosso vizinho, né? Roger Saba, psicólogo clínico e especializado em psicanálise. Possui cursos de aperfeiçoamento em psicologia hospitalar, dependência química e orientação profissional. Sempre defendeu, desde seus primeiros anos de estudos, que a psicologia deve ser acessível a todas as camadas da sociedade e, neste sentido, trabalha na desconstrução da falsa ideia de que atendimentos psicoterápicos são reservados para pessoas de maior poder aquisitivo. Ele é constantemente convidado a palestrar, discutir em empresas, escolas, instituições, com diversos temas como ansiedade, depressão, inclusão no mercado de trabalho e etc. E ele também fundou em 2013, aqui no bairro do Ipiranga, a Recriar Clínica de Psicologia, do qual é coordenador e responsável técnico. A gente vai falar sobre a Recriar, a gente vai falar sobre a vida dele também, mas a gente vai falar bastante sobre doenças da mente com ele, Roger Saba. Bom dia, Roger. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Prazer te receber aqui, né? Obrigado pelo convite. Acredito que não tenha tido problema com o trânsito para chegar. Não. A Rádio Conectados fica aqui no bairro do Ipiranga e ele também, a clínica dele, ele também mora aqui no Ipiranga? Sim. Também? Sim. Então é vizinho nosso aqui, então pertinho. Tá. É pertinho. Roger, pra gente falar desse tema, a gente separou alguns dos quadros que mais foram comentados desde que a gente começou a anunciar o programa. Então a gente vai pedir primeiro pra gente fazer discorrer panorama geral. Lógico que num programa de rádio não dá pra gente ser muito profundo, né? Mas a gente vai tentar tratar da melhor forma possível. Então eu vou citando algumas coisas e você vai dando uma resumida pra quem não entendeu ainda o que é, o que não é. E aí a gente vai discorrendo ao longo disso, tá bom? Tá certo. Lembrando que a gente nunca costuma combinar nada com o nosso convidado, então ele nem sabe direito o que a gente vai falar aqui. Mas vamos lá. Primeiro, o que seria o transtorno obsessivo compulsivo, o chamado TOC? Então, o TOC são rituais, né, que as pessoas têm em relação a pensamentos obsessivos, né? Então, são pensamentos que as pessoas têm recorrentes, né? Então, por exemplo, um toque muito comum, aquela coisa de checar, né, se as portas estão todas trancadas antes de dormir, por exemplo. Então, a pessoa, ela vai lá, ela observa que verifica se está aberto e ela fecha aquilo novamente, aí ela acha que ela não verificou, ela volta lá para verificar. Então, assim, são rituais que a pessoa precisa fazer várias vezes continuamente para poder se checar de que aquilo foi realmente feito, né? Existem outros tipos de toque também que são toques não só de coisas de segurança, né? Mas na verdade, assim, no trabalho, são pensamentos, né, que ficam o tempo todo recorrente, né, e a pessoa não consegue, aquilo causa um grande transtorno, né. Então ela acaba ficando com a energia muito depositada naquilo e acaba não fazendo outras coisas, e aquilo vai tomando conta no caso do dia a dia dela, né? Então ela acaba não sendo tão produtiva, né? Acaba ficando bastante tomada por aquilo, né? E em muitos casos precisa tomar alguma medicação, né, para poder controlar, porque também está ligado à ansiedade, né? Sim. Então
E desde pequeno já dá para começar a perceber, né? Aquela coisa da organização, às vezes uma organização do armário, né? Do guarda-roupa, no caso das cores, né? Tudo tem que estar alinhado, senão aquilo sai um pouquinho daquela metodologia e aquilo causa um desconforto e aí aquilo gera rituais em que a pessoa, né? Fica o tempo todo querendo resolver aquela situação. Então, tem uma diferença então entre a pessoa que quer ser perfeccionista, deixar tudo certinho, uma paleta de cores de camisas no armário, a uma pessoa já com esse transtorno. Sim. Eu acredito que tudo que tome, né, que passe da normalidade, vamos dizer assim, que fique excessivo, né, deva ser levado em consideração, né? Então, assim, existe a questão do perfeccionismo, de você querer tudo organizado, né? Mas quando aquilo ultrapassa, né, a normalidade, né? Quando você deixa de fazer algumas coisas para ficar sempre organizando aquilo, né? Deixa de ter outras atividades, né? De você fazer outras coisas e ficar fixado naquilo, aquilo já se torna um problema, né? Ultrapassa já o nível da normalidade, né? Vamos dizer assim. Você me deixou preocupado agora. Eu sou escravo da pia em casa, né? Eu lavo a louça 10 vezes por dia se ficar em casa o dia todo. E eu gosto, assim, de deixar faca com faca, garfo com garfo, colher com colher, os pratos dos tamanhos certos no escorredor. Será que eu vou ter que ir na Recriada, doutor? Olha, se isso for algo que você não consiga, por exemplo, sair de casa, se você não organizar, né, os talheres, né, e se aquilo começar a te paralisar de alguma forma, é preciso dar uma olhadinha nisso, sim, né? Tá. Então, assim, a gente tem buscar essa questão da autopercepção, né? E até o que as pessoas dizem, né? Porque às vezes, assim, a gente não consegue perceber que aquilo é um ritual, né? E que aquilo tá tomando o nosso tempo, mas, assim, as pessoas que estão ao nosso redor conseguem observar melhor e a gente também tem que estar atento a isso. Eu acho... lógico, eu não deixo de fazer nada pra isso, mas quando... por um milagre do destino, outra pessoa lava, assim, aí depois eu dou uma olhada assim, aí sabe quando a faca tá ali no meio, que é onde é pra ficar os garfos, eu pego e coloco no lugar. Eu faço um pouco isso. Eu acho que todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo tem uma coisinha assim, né? Aliás, o Fábio tá aqui, o Fábio teve uma grande alegria de trazer a Maria Alcina aqui no Simbora ano passado, e ela tem uma música, né? De normal basta nos outros... De normal bastam os outros, né? Depois a gente até vai tocar a música da Maria Alcina aqui. De médico e de louco todo mundo tem um pouco. Sim. Tem esses grandes ditos, né? Transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele tá bastante recorrente, né? É difícil o diagnóstico, né? Porque, assim... às vezes a pessoa é diagnosticada com depressão, mas na verdade ela tem um transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele é justamente isso, são dois polos, né? No caso, a depressão, né? Que é essa coisa de não ter vontade de fazer nada, de não ter... de ficar mais isolado, e tem a parte da euforia, da mania, que a gente chama na bipolaridade, que é justamente esses picos, né? De euforia e de estar muito bem, de estar naquela agitação, e daqui a pouco, né, assim, pode acontecer no mesmo dia ou momentos diferentes em que a pessoa ela tem uma baixa e aí ela fica com comportamentos depressivos, né? Sem um motivo, assim. Sem um motivo. Meu time perdeu, a mulher brigou comigo. Não. Isso é normal. É um transtorno de humor, né? Tá. Então, o seu humor, de repente, tá tudo bem, e daqui a pouco já tá se sentindo mal, tá se sentindo, né, cabisbaixo, né, pra baixo. Então, assim, tem esses picos durante o dia, pode acontecer várias vezes, ou durante, né, tem que tomar medicamento também para poder equilibrar e dar uma equilibrada no humor, né? Você não está confundindo com TPM, não, doutor? A TPM, ela também tem todo esse trabalho também. Bom, vamos mudar de assunto. Anorexia. Nós temos a anorexia e temos a bulimia, né? Sim. A bulimia, ela é sobre... Você come, né? A pessoa que tem esse transtorno, ela come compulsivamente e depois ela tem o ato de vomitar, né? Sim. A anorexia, ela acaba não comendo, né? Então, assim, ela se priva do alimento, né? E, geralmente, quem sofre de anorexia...
e bulimia também, tem uma visão distorcida de si, né? Então, às vezes, ou por uma parte do corpo ou pelo corpo todo. Então, quer dizer, a pessoa se olha no espelho e não consegue se ver da forma que é. Então, se imagina, se vê de uma maneira, né, maior, mais obesa do que é, enquanto não conseguir chegar naquele padrão que ele acredita que seja o ideal, acaba se privando da alimentação, né? Certo. Então, nesse caso também é preciso uma ajuda psiquiátrica junto com a psicoterapia, né? E entender o porquê, né? Quais os motivos que tem... Geralmente, se o adolescente, né? Geralmente são meninas adolescentes, né? Que passam por isso. E a gente tem que investigar para saber se não é uma questão de bullying na escola, né? A gente tem também essa questão dos padrões, né? De beleza, que hoje em dia... Isso pesa bastante para os adolescentes, então querem se enquadrar de alguma forma. A busca pela perfeição, sim, né? Que todo mundo está querendo sim. ser perfeito, ser melhor. E existem casos graves de anorexia, assim, de anemia, né? De ter que fazer reposição de vitaminas, né? Então, quer dizer, também tem que ter um médico envolvido nisso para fazer um trabalho em conjunto. Claro. Esquizofrenia. Esquizofrenia é um dado importante, assim, que tem bastante... Tem tido bastante casos, né, até na clínica sobre esquizofrenia. A esquizofrenia ela pode se desenvolver até os 29 anos, né? Então, assim, pode ser por uma predisposição ou por alguma situação em que a pessoa venha passar de algum trauma, alguma frustração e aquilo desencadear, né? Mas ela já tem uma predisposição. E o esquizofrênico, ele tem uma questão de persecutória, né? Vamos dizer assim, né? Uma crença persecutória, e aí aquilo sai um pouco da realidade, né? Então, geralmente, o esquizofrênico ele tem alguma missão ligada a alguma coisa de salvar o mundo, né? Então, assim, já passa já de uma doença da mente, como que eu posso dizer, de acordo com a psicanálise, mais neurótica para uma coisa mais psicótica, né? Então, já sai um pouquinho daquela... da ansiedade, da depressão, que são coisas que a gente pode lidar no dia a dia, mas a esquizofrenia não tem cura, né? Ela tem que ser também medicada, né? E... Não tem cura? Não tem cura. E aí, assim, o que acontece é que os medicamentos, eles acabam dando uma administrada, né? E a pessoa consegue viver bem, né? E a terapia vai ajudar ele a entender essas crenças, né? Certa vez eu tive um paciente que ele... achava que através da parede ele era investigado pelo Google, por exemplo, né? Então ele se sentia o tempo todo observado e o tempo todo perseguido. E a gente começou a trabalhar isso em terapia para que ele entendesse que aquele delírio, que aquela situação era uma situação que era criada da própria mente dele. E aí eles conseguem viver de uma maneira mais, vamos dizer, um pouquinho mais confortável, né? Lembrando aqui o pessoal que está ouvindo o Simbora, ou vendo, que a gente está dando uma passada em algumas dessas doenças psicológicas, e se você tem dúvidas sobre alguma delas, quer que ele explique melhor, ou se você tem algum sintoma de alguma coisa que você queira, passa aqui pra gente no nosso WhatsApp 11 2061 6257, ou na própria live mesmo. Já tem perguntas chegando aqui através do nosso WhatsApp, daqui a pouco a gente vai passar. Faça junto com a gente esse programa, que é um programa bastante... feito a várias mãos, assim. Durante a semana a gente foi colhendo alguns depoimentos, algumas pessoas quiseram falar, gravaram alguns áudios, a gente vai soltando aqui aos poucos. A gente já falou de algumas, a gente já falou de toque, transtorno bipolar, anorexia, bulimia, esquizofrenia, estresse pós-traumático. Roger, o que a gente pode falar sobre isso? O estresse pós-traumático, ele já o nome já traz um pouquinho disso, né? Acontece algum evento, alguma situação muito traumática, né? E que faz com que a pessoa ela tenha sequelas disso, né? Então, por exemplo, um acidente de carro muito grave, então a pessoa não consegue, após isso, entrar no carro novamente, não consegue dirigir, por exemplo, se é que ela está dirigindo. Então, assim, são situações que ela passam de grave complexidade, né? Sim. E que de grande estresse, né? De uma situação muito difícil, muito traumática, muito ruim, e aí depois ela não consegue lidar com aquilo, né? Ela tem sequelas daquilo. Então ela precisa entender aquele fenômeno, né? Então, por exemplo, alguém que foi assaltado, por exemplo, né? Com uma situação em que teve um
uma violência ali, não quer sair de casa depois, né? Então, assim, tá o tempo todo, sonha o tempo todo com aquilo, né? Então, aquilo fica recorrente e fica assolando a pessoa por um período até que ela consiga lidar com aquela situação, consiga entender, né? Às vezes, em casos de violência, se sente culpado porque poderia ter tomado uma outra atitude, né? Ou se está dirigindo, a culpa, né? Então, aconteceu um acidente, poxa, eu podia estar com menos velocidade, né? Então, assim, começa a se culpar pelo que aconteceu, né? E acaba tendo esse pós, né, o evento, essa dificuldade de voltar para a sua própria vida, né, e para lidar com isso. Então, se isola, tem um pensamento recorrente, não consegue se desvincular daquilo que aconteceu e tem sonhos, pesadelos e fica vivenciando aquilo porque foi muito marcante, né? Eu deixei por último de propósito porque foi o que mais tocaram o assunto, a depressão. Depressão que muitos dizem que ser o mal do século. Sim, sim. O que a gente pode falar sobre a depressão? A depressão, assim, assim, se a gente for pegar, assim, todos os pacientes que eu atendo, né, que a clínica atende, a ansiedade e a depressão é o que mais tem chegado, né, pra gente no consultório. E, sim, é o grande mal do século, vamos dizer assim. E a depressão, assim, ela tem bastante características que às vezes são bem assim, bem aparentes, né? E às vezes não, às vezes ela acaba ficando camuflada e as pessoas acabam não percebendo. Mas assim, a depressão, ela é o isolamento, né? A falta de vontade de fazer as coisas, sentimento de culpa, de menos-valia, de punição, né? Então, assim, além de ser algo que também é biológico, neurológico, né? Que às vezes a medicação ela acaba já resolvendo. Também tem questões psicológicas por trás, né? De não estar contente com a própria vida, de algumas insatisfações em relação às suas próprias escolhas, né? E aí o acúmulo também que a gente tem vivido hoje em dia, né? De informação, né? Essa coisa de buscar a perfeição, de buscar, né? O sucesso, de buscar... Tudo isso vai gerando, né? Situações na gente que a gente vai adoecendo. Sim. E não vai lidando com as coisas que vão acontecendo, né? Então, assim, a depressão, ela precisa também de um atendimento psicoterápico, né? Onde a gente vai entender se existe algum motivo, né, de insatisfação, entender um pouquinho as fantasias, né? Entender um pouquinho o funcionamento daquela pessoa e por que ela está passando por isso, se existe alguma questão, porque às vezes é um luto, né? Às vezes a pessoa está passando por alguma situação de perda e aí não consegue lidar com aquela frustração e acaba deprimindo, né? E a gente precisa trabalhar e entender esses comportamentos, esses sentimentos que a pessoa está sentindo. Nós estamos aqui conversando com Roger Saba, psicólogo clínico especializado em psicanálise. A gente vai fazer uma pausa para a música e as músicas que ele escolheu tem tudo a ver com o tema, são músicas sensacionais que vamos ver quantas dá para tocar aqui, porque o papo vai longe. Então aos pouquinhos a gente vai soltando. E a primeira, já que eu já falei dela, Maria Alcina, de Normal. Então depois a gente vai saber se todo mundo é normal, se ninguém é normal, só eu sou normal, sei lá, vamos ver. Simbora ouvir música, a gente volta já já com o Roger Saba. Manda mensagens, manda perguntas. Ó, quem tá aqui com a gente já, ó, o Fredolino Turque tá aqui, a Michelle Oliveira, Vanessa Montresol, Sandra Janas, Sérgio Richuto, Francisco Periágio, Oscar Lopes, Larissa Alves, a Lourdes Turque, o Carlos Silvio, a Nanda Pita. Então, bastante gente participando aqui conosco e façam como eles. Acompanhe aqui pela nossa live, quer ver a live e ouvir em som HD? radioconectados.com.br. Se bora ouvir música, a gente volta já já. Normal bastam os outros, vale a pena ver de novo. Todo mundo vai ao circo, gente fina é outra coisa. Assim bem, muito obrigado.
nada, deixa isso pra depois. De normal bastam os outros, para mim é muito bom. Começou um novo tempo, onde fica o toalete. Pode ser que não dê certo, todo mundo quer amor. De normal bastam os outros, é preciso ter coragem. Venha a nós o vosso reino, quem não pode se sacode. Eu aceito só metade, a família, como vai? De normal bastam os outros, minha vida de cachorro. Saiba o quanto eu te amo, todo dia a mesma coisa. Paraíso aqui na terra, quem tem cão caça com cão. De normal bastam os outros. Eu não sei, mas eu já sou. No começo é mais difícil, todo mundo tem um pouco. Então fica combinado, a razão é do freguês. De normal bastam os outros, tudo é muito relativo. Amanhã é outro dia, o acesso é proibido. A torcida toda grita, tente ao menos uma vez. De normal bastam os outros, caranguejo não é peixe. Papagaio leva fama, paquiderme só quer lama. O desgosto se discute, mas a vida é mesmo assim. Mas a vida é mesmo assim. Mas a vida é mesmo. Simbora! Grande Maria Alcina aqui com De Normal. Estamos aqui no Simbora, ao vivo aqui na Rádio Conectados em Rede com a Rádio Itatiba.com. Roger Saba, me fala uma coisa. Alguém está imune a algum tipo dessas doenças? Eu sou um cara tranquilo, tenho um bom emprego, tenho dinheiro, tenho família, tenho amigos, meu time está bem. Então eu não tenho risco de ter nada disso? Acho que ninguém está imune, né? A gente passa por... né? Estamos vivendo, né? Então, assim, a qualquer momento a gente pode ter uma decepção, a gente pode ter uma frustração, a gente pode passar por alguma dificuldade e aquilo desencadear uma ansiedade, desencadear uma depressão, né? Eu acho que a gente tem que sempre estar com autocuidado, né? A gente está vivendo um momento em que estamos correndo atrás sempre das coisas e a gente acaba não cuidando de si, né? Então acho que essa questão do autocuidado é muito importante. Então é fazer exercício físico, né? Tentar tirar momentos para relaxar, né? Não ficar tão voltado só pro trabalho, né? Cuidar do estresse, né? Estar perto das pessoas que ama. Essas coisas são importantes pra gente poder ter uma qualidade de vida, né? Sim. Então, assim, a gente negligencia muito, né, o autocuidado, né? E às vezes a gente está cuidando muito do outro, né? E das coisas e não cuidando de si, né? Entendi. Então, às vezes vai fazer uma massagem, né? Sai para quem pode, né, viajar, vai viajar para poder ter outras, né, vivências e também sair um pouquinho desse estresse que é o nosso dia a dia, né? O estresse é um grande causador de muitos desses males, né? Sim, sim. E a gente não vai percebendo, né? Porque tem que lidar com aquilo, não pode... né? Tem que resolver, tem que buscar o filho na escola, tem que cuidar das coisas de casa, tem que cuidar do trabalho, tem que ser promovido. Então, o tempo todo a gente vai colocando metas para si, só que acaba esquecendo às vezes de que tem que ter momentos de descanso, tem que ter momentos de poder lidar com tudo isso. E é aquilo que eu estava falando um pouquinho sobre a questão dos pensamentos invasivos, né? Que é ligado muito à ansiedade, que acho que a gente vai falar também um pouquinho. É justamente isso, a gente está vivendo hoje a era das redes sociais, né? Então, assim, a gente é bombardeado o tempo todo de informações, o tempo todo de situações, de coisas que estão acontecendo, e isso é difícil de administrar, né? E a gente acaba o tempo todo sendo acessado por essas coisas, né? Recebendo essas coisas e não consegue lidar com essas informações, né? Já que você falou de redes sociais, muitas pessoas atribuem muitas vezes a tecnologia, smartphones, internet, as próprias redes sociais. A gente está aqui, ó,
Só aqui na minha frente tem 1, 2, 3, 4, tem 5 monitores. Eu tô tendo conectado aqui a um monte de coisa, fora o meu celular, que também recebo informações pro programa. Isso causa um distanciamento nas relações interpessoais, né? No olho, né? No pele com pele. À luz da psicologia, como que você vê isso? As redes sociais, elas foram, né, criadas para aproximar as pessoas, né? Eu acredito que isso foi a ideia inicial, né? Agora, existe uma falsa sensação de que a gente está perto de todo mundo, né? E nem sempre a gente está tão perto das pessoas assim, né? Acho que é legal você ter contato com as pessoas e você ter ali a sua timeline, né, vamos dizer assim, que as pessoas possam te acessar, né, à distância e tudo mais. Porém, assim, já tem até estudos, né, de pessoas que estão viciadas nisso, né? Então, assim, estão o tempo todo checando o celular, estão o tempo todo verificando se foi curtido aquela foto ou não, o quanto que é aceita pelas, né? Quantas curtidas eu levei nessa foto? Gostaram da minha foto? Não gostaram, né? Então, assim, essas coisas, elas acabam tomando um espaço muito grande na vida das pessoas, né? E realmente, assim, o se ver, né, o olho no olho, né, aquela coisa da conversa ou do estar junto, tá cada vez se distanciando mais, né? Então, assim, isso causa mesmo um embotamento mesmo das emoções, acaba com que as pessoas ficando muito mais no virtual do que no físico, né? No real, né? Vamos dizer assim. Uhum. E o virtual, ele tem também aquela coisa de eu não estou presente, né? Então, presente que eu digo assim, eu posso falar o que eu quiser porque eu estou protegido, né? Eu não estou ali cara a cara, né? Então, assim, as pessoas colocam as suas opiniões, elas se expressam, elas se manifestam, porque elas têm essa sensação de que elas estão protegidas, né? E acabam se expondo até mais, sim, né? Às vezes exagerando numa afirmação que você não faria cara a cara, né? Sim. Tem bastante disso. Tem que tomar cuidado para ver se você está toda hora ali vendo as notificações do celular, se aquilo está tomando o seu tempo demais ou se você não consegue. Acho que tudo que paralisa, né? Tudo que acaba com que a gente dispensa uma energia a mais e aquilo prejudica outras coisas, devem ser levadas em consideração, né? Então, não consigo sair de casa sem o celular, né? Quer dizer, se eu esqueci o celular em casa, meu dia acabou, né? Então, assim, muitos adolescentes não conseguem ficar longe do celular porque está o tempo todo em conversa, o tempo todo jogando, o tempo todo. Então, quer dizer, aquilo tem tomado uma proporção muito grande na vida das pessoas, né? Eu estou conversando aqui com o psicólogo Roger Saba. Fala da pessoa física, Roger Saba. Você consegue ficar sem o celular? Olha, pois é, né? Eu trabalho muito com o celular, né? Então, seus pacientes têm WhatsApp. Eu tenho o WhatsApp que os meus pacientes têm, então o tempo todo a gente está trocando horário ou conversando alguma coisa mais emergente. E sim, fico bastante com o celular. Final de semana você trabalha? Você atende? Eu atendo no sábado de manhã. Sábado de manhã. Sábado à tarde, domingão, assim, você deixa ele de lado? Olha, se eu tô com os meus amigos, eu tô com outras pessoas, eu busco não ficar muito no celular, né? Então, acho que isso é legal, assim, né? Consegue, então. Fazer alguns ajustes ali alguns acordos entre os amigos, né? Pra, tipo, ninguém mexe no celular. Porque senão você tá ali com as pessoas, mas ao mesmo tempo você tá, né? Vendo o que tá acontecendo lá na casa do outro, né? É impressionante hoje como as pessoas... Eu fui com meu filho no cinema domingo. As pessoas, assim, enquanto do primeiro até o último trailer tava ali, tá? Depois ainda você vê um ou outro, ainda dá uma checada pra ver se tem alguma mensagem. É duro. É que o celular, ele virou uma continuação da pessoa, né? Virou uma extensão do... É uma extensão, é isso mesmo. Virou mesmo. Vamos aqui começar a dar voz aos nossos ouvintes. A Fernanda Pita, lá de Irecê, Bahia. Ó, o lado bom das redes sociais, tudo. É isso, sim, né? Essa proximidade é bacana. Lá em Irecê, Bahia, estão ouvindo Simbora. Obrigado, Fernanda Pita. Ela mandou uma pergunta aqui, ó. Gostaria de saber sobre os sintomas da ansiedade. Já tive momentos em que do nada me vinha pensamentos de morte, que eu iria morrer naquele momento. No caso dela, já se manifesta como uma crise, né? Não sei se ela tem sintomas físicos, né? Porque a ansiedade, existe a ansiedade, que ela é aquela ansiedade do dia a dia,
que também é uma ansiedade já considerada um transtorno, em que a pessoa tem dificuldades de lidar com as coisas que vão acontecer, com mudanças ou com situações em que fica muito ansioso e acaba não conseguindo focar, a atenção fica mais, né, não fica mais focado, não fica mais centrado. No caso de pensamentos de possível morte, já está mais ligado a uma crise de ansiedade, né? Então, assim, a crise de ansiedade são pensamentos invasivos, né? Então, estamos aqui conversando aqui na rádio, de repente, eu tô aqui com esse microfone e me vem um pensamento que esse microfone está aqui ligado e ele vai pegar fogo, por exemplo. Eu estou conversando com você sobre outras coisas, e aquele pensamento ele vem. E aí, o que acontece com a crise de ansiedade? Eu acredito que aquele pensamento, ele é um pensamento que é uma intuição, que é alguma coisa que eu estou... Né, uma premonição, é intuitivo, né? Então, quando eu dou a importância para esse pensamento no sentido de que eu acho que ele vai acontecer, eu já começo a entrar numa situação de pânico, numa situação de que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, eu já começo a pensar que, poxa, se ele pegar fogo, eu vou ter que sair daqui, eu tenho que abrir aquela porta, eu tenho que fugir daquela situação, né? E aí aquilo começa a me dar taquicardia, começa a me dar sudorese, eu começo a ter tremor, eu começo a ter sintomas físicos. Porque a ansiedade, né, estudos dizem que a ansiedade ela tem um papel na nossa vida como seres humanos, né? A ansiedade ela nos previne de acontecer coisas ruins, né? Então, assim, a ansiedade normal é aquela que eu vou pegar o metrô, eu tenho que tomar um cuidado, um certo, né, de tomar cuidado para não cair na linha, para eu tomar cuidado para entrar no... É uma coisa normais, né? Natural. A ansiedade, quando ela se transforma num transtorno, é quando eu eu começo a acreditar que aquilo vai acontecer, né? E aquilo passa de ser só preventivo e se torna algo real, né? Se torna algo que pode acontecer e eu começo a sentir aquilo mesmo não acontecendo. Tá. Em processo terapêutico, né, a gente trabalha muito com o controle dos pensamentos invasivos. Então, assim, a pessoa contra-argumentar. Então, por exemplo, ela teve um pensamento de que vai acontecer algo ruim com ela e que ela pode vir a morrer, né? Ela tem que contra-argumentar. Olha, eu estou bem, agora não está acontecendo. Isso que eu estou pensando que vai acontecer, não está acontecendo. Se acontecer alguma coisa ruim, eu vou lidar com aquilo se acontecer. Vai se tranquilizando. E também tem alguns exercícios de respiração que também ajudam bastante. Ela está perguntando aqui, o complemento da pergunta dela, da Fernanda Pita, lá de Irecê, Bahia. Qual a diferença entre crise de ansiedade e síndrome do pânico? A crise de ansiedade, ela é exatamente o que eu acabei de falar sobre alguns pensamentos invasivos que podem estar ligados ou não a alguma situação de morte. E a síndrome do pânico, ela tá ligada exatamente a uma questão de violência e aquilo gera um pânico tão grande que a pessoa não consegue sair de casa, ela não consegue voltar para a vida dela, ela acaba ficando isolada, né? E é uma coisa muito mais angustiante, muito mais de maior complexidade, vamos dizer assim, né? E está muito ligado a uma questão de assaltos, morte, né? Ligado a mais a violência mesmo. A síndrome do pânico, ela tem esse... É que, na verdade, a ansiedade, ela meio que começa com essa coisa do dia a dia, de repente ela vira uma crise, aí se você não cuida da crise, ela pode se tornar uma síndrome do pânico, né? É isso. É o mais complexo da ansiedade, vamos dizer assim, é o nível máximo assim, da complexidade. Nível hard. Sim. A Fernanda, nas nossas redes sociais, ao longo da semana, ela mandou um relato dela sobre depressão. Tá. Então, eu vou ler aqui o que ela tinha escrito. Tenho há 10 anos. É como se fosse uma montanha russa. Tem dias melhores, mas na maioria são angustiantes. Fiz um suicídio, mas graças a Deus os médicos conseguiram tirar a medicação de mim. Aí ela pôs entre parênteses: isso mesmo, fiz e não tentei. Hoje acostumei com a angústia e a falta de sentimento. Não quero me cobrar mais, dizer que estou doente. Prefiro dizer que esse é o meu jeito de ser. Esse é o relato da Fernanda Pita, lá da Bahia. Quanto tempo ela tá com... Ela disse que tem depressão? 10 anos. Tá. Já é uma depressão crônica, né? Sim. Já é algo que já se estende, né? Então ela já deve tomar medicamentos, né? Certo. Tá aí, Fernanda, tá aí. Tomara que você procure. Tem ajuda, né?
E o Roger esteja ajudando também. O importante é não desistir, né? Não desistir. A depressão crônica, ela é muito angustiante, né? E assim, é muito difícil, porque eu acho que o depressivo, ele sofre muito, não só pelo que ele sente, mas também pelas pessoas que estão ao redor. Porque às vezes as pessoas não entendem, né? Não conseguem entender que para aquela pessoa tá difícil sair, né? De levantar da cama, né? Tá difícil sair de casa, né? Tá difícil fazer os afazeres do dia a dia, da rotina. Então, às vezes, as pessoas que moram junto, que estão ao redor, né? Os parentes, os familiares, os amigos, acham que aquilo é uma frescura. Porque você tem que levantar e né, ir pra vida e tudo mais, só que aquela pessoa tem uma limitação, né? Ela sente uma angústia muito profunda e aquilo precisa ser dado ouvido, né? Na terapia ela vai conseguir expressar isso e ser acolhida, né? Isso que ela precisa. Deixa eu dar um recadinho aqui antes da gente prosseguir aqui com o programa. Você sabia que a Rádio Conectados é um dos vários projetos que fazem parte da FUNSAI, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga? Isso mesmo. A FUNSAI, que há 122 anos vem ajudando a fazer a diferença na vida de muitas famílias. E você também pode ajudar a Rádio Conectados e os demais projetos da FUNSAI. Faça uma doação e nos ajude a dar um futuro melhor para centenas de famílias. Acesse www.funsai.org.br. FUNSAI, há mais de um século acreditando nos sonhos, investindo nas possibilidades. Tem mensagem de áudio no nosso WhatsApp chegando, Roger, vou soltar aqui. Essa é da Isa Fernandes. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Falar sobre depressão é algo difícil. Poucas pessoas entendem e poucas pessoas conseguem ver. Se você já teve ou tem esse problema e alguém conseguiu enxergar isso, você teve muita sorte. Descobri que tenho depressão com 11 anos por meio do bullying que sofria. Eu nem sabia, na verdade, que sofria essa doença. Foi por meio de psicólogos que descobri e tive ajuda. Comecei a perceber que as coisas que gostava de fazer não faziam mais sentido. As cores e os sabores não existiam mais. É difícil conviver à base de remédios para dormir e se animar. É difícil ouvir de outros como a vida é linda e você não enxergar isso. É difícil esconder seus machucados. É difícil aguentar essa dor sem chorar, apenas se esconder. É difícil aguentar tantos pensamentos obscuros. Se você sofre essa doença terrível, eu tenho uma dica. Diz que 180, uma companhia que se chama CVV. Ela me ajudou muito durante as madrugadas. Eles estão sempre à disposição para ouvir você. Lembre-se, você não está sozinho. Conte sempre com uma ajuda. Não esconda. Agradeço pela oportunidade de falar sobre algo assim tão ruim abertamente. Obrigada. Essa é a Isa Fernandes, uma jovem também. Não tem nem 18. Você viu que ela traz no discurso, na fala dela, o quanto que é difícil não só lidar com aquilo que ela está sentindo, mas o quanto que lidar com as pessoas que estão ao redor também é muito complicado, né? Porque as pessoas não acreditam às vezes, né? Então isso que a gente acabou de falar é bem importante. Que não é só uma autossuperação, né? Também tem que lidar com como que o outro nos vê, né? Diante daquilo que a gente não está conseguindo, né, transpor, não está conseguindo lidar. Muitas vezes o ambiente escolar é um ambiente bem propício, né, para o sofrimento. Assim, o bullying, se a criança não tem um resguardo, né, muitas vezes ela carrega aquilo para ela. Né? E as crianças, elas já começam a ter indícios, né, de muitas delas já acabam apresentando já um quadro depressivo, né? E o bullying, ele assim, os educadores têm buscado, né, mais conhecimento e têm feito algumas intervenções nas escolas, mas ainda não é tão efetivo, né? Então, às vezes, de maneira sutil, a criança está passando por uma situação, o adolescente, e às vezes os educadores não conseguem, até pelo número de quantidade de alunos, né, fazer algumas intervenções que consiga trabalhar, né, esses jovens para que eles não cometam, né, o bullying, e também dê ouvido para quem sofre, né? Existe depressão genética? Existe. Pode se manifestar ou não, né? Então, é uma probabilidade, acho que é 70%, se eu não me engano, né? Então, aquilo pode se manifestar de acordo com o ambiente, com as situações, né? Não significa que se o meu pai ou minha mãe são depressivos, eu vou, né, desenvolver a depressão.
mas pode acontecer, né? E também, assim, a gente pode ter um episódio depressivo, se curar, fazer a psicoterapia, buscar medicamento e depois, num outro momento da vida, voltar a ter de novo, né? Pode acontecer também. Não sei nem se é da sua área, mas a depressão genética tem a ver com alguma deficiência dos neurotransmissores? Sim. Existem algumas... Porque aí acontece o seguinte, você começa a fazer uma investigação, né, com aquele paciente e vê que não existe nenhuma questão aparente, né, nenhuma questão ali latente que possa, né, investigar no caso de que seja algo relacional, algo, né, de cunho psicológico só, né? Então, tem também essa questão dos neurotransmissores e aí o medicamento também ajuda bastante nisso. A Eliane de Tomim acabou de mandar mensagem aqui. Já sofri com depressão quando meus pais faleceram, mas consegui sozinha sair da depressão. Sentia tremor só de pisar na rua, suava frio, não queria ver ninguém, mas sei quanto é difícil sair da depressão. Tá aqui mais um relato. A Eliane Lemos também aqui. Bom dia, meu caro amigo. Ontem foi o velório de uma amiga que se suicidou no domingo. Mesmo com a atenção e preocupação da família, ela conseguiu. Muito triste. O extremo, né? Eu queria só comentar sobre o primeiro relato, que quando a gente perde alguém, a gente passa pelos processos de luto, né? Então, dentro dos processos de luto, existe a depressão, né? Quando aquele processo de luto ele ultrapassa ali em torno de 1 a 2 anos, aquilo se caracteriza como um transtorno depressivo. Mas dentro do luto existe um período de depressão, né? Então, dentro do período do processo de luto, você tem a negação, né? Que primeiramente você não aceita aquela situação, depois você passa pela depressão, tem uma parte de barganha, por que isso está acontecendo comigo, né? Até chegar na aceitação. E esse ciclo, você pode passar pela negação, depois você passa pela depressão, depois você, né, isso pode ir e voltar, né? Então, assim... Uma montanha-russa. Uma montanha-russa. Quando a depressão, ela ultrapassa e a pessoa permanece nesse estado por algum tempo, é que a gente identifica que ele está num quadro depressivo, e aí a gente trabalha a depressão e não o luto, né? Certo. Tá aí, pessoal, aqui mandando mais mensagens. Tem mais um áudio aqui que chegou da Vânia Loureiro. Ela também teve depressão, ela é professora. E deixa eu aumentar aqui pra gente ouvir. Eu tive depressão no final do ano passado, que na sequência o médico detectou que era um início síndrome do pânico também. A princípio eu achei que era frescura, que era brincadeira, sabe assim, deixa pra lá, não é nada. Mas no passar do tempo eu comecei a não querer mais sair de casa, eu comecei a querer ficar mais reclusa, sem ver os amigos, sem nada. Foi aí que uma amiga minha que teve depressão falou pra mim, não, vamos procurar um especialista porque realmente você tá precisando de ajuda. Eu só sabia chorar. Na frente dos outros eu estava sempre rindo, brincando, alegre. Mas em casa não. Em casa era aquela coisa de ficar sempre quieta e de preferência nem sair das portas para fora. Era uma dificuldade enorme, inclusive para ir na padaria buscar pão. Mas com a ajuda de especialistas eu consegui sair sim. Hoje tudo voltou ao normal. Eu aprendi a dar vazão, né, para essa tristeza e ir atrás do que me causa essa tristeza. Mas no fundo foi um pico de estresse violento, trabalhando em 3 empregos, e o médico detectou que era um pico de estresse. Mas hoje estou super bem, fazendo terapia, nunca mais tive nada. Mas ainda bem que eu detectei no começo, né? E tem gente que passa por isso e não sabe que está em depressão. Acha também, assim como eu achava, que era frescura, né? Frescura, né? Muita gente acha que é, né? Você vê, o próprio paciente passa por essa dificuldade de poder aceitar aquilo que tem. Porque os transtornos psicológicos, eles não são palpáveis, né? Então, assim, muitos pacientes chegam na clínica e já passaram por vários cardiologistas, né? Já foram em vários especialistas médicos para poder achar uma causa física, né? Então, é difícil aceitar e assumir que aquilo que está sentindo, por mais que tenham, por exemplo, na crise de ansiedade, que tenham sintomas físicos, que aquilo é psicológico, né? Que não é palpável, que não é só tomar um remedinho
para alguma coisa que, né, física, que aquilo vai resolver. Então o paciente ele vai numa busca, porque ele quer saber o que ele tem fisicamente para ele poder tratar aquilo. E o que é psicológico não, né? É um trabalho que a psicoterapia ajuda, mas é um caminho, né? Uhum. Não é instantâneo, imediato, como as pessoas gostariam, né? Não é como a sociedade quer hoje em dia, que seja tudo muito imediato. Estou recebendo aqui o psicólogo Roger Saba. A gente está falando sobre doenças da mente. Vários relatos estão chegando, vários comentários. Bacana a participação de você, amigo, amiga, internauta. Qual que é o papel da solidão no desencadeamento dessas doenças? O papel da solidão? Em que sentido você diz assim? A solidão, ela pode ajudar você a ter pensamentos ruins, a você somatizar alguma coisa? A solidão que você, pelo que eu estou entendendo, é uma solidão no caso de se sentir só, se sentir sozinho, né? Isso. Não é aquela busca por se entender e de autoconhecimento, né? Aquela coisa de exclusão mesmo. Essa é a boa, né? Essa é a parte boa. Né? Isso, a parte boa. A solidão, ela realmente dá espaço para você se sentir com menos valor, de você não se sentir bem, de você se afastar das pessoas que você gosta e que, né, gostam de você. E a tendência de você ficar mais suscetível a esses pensamentos e a essas é maior, sim, né? Acho que a gente não nasceu para ficar sozinho, né? A gente precisa das pessoas, né? Então, quando a gente observa que a pessoa está muito isolada, está muito sozinha, não está querendo fazer as coisas, a gente tem que começar a se preocupar, né? E começar a até mesmo se mostrar mais presente na vida dessas pessoas para poder ajudá-las, né? O Delfim Carvalho mandou aqui um potpourri de mensagens aqui. Eu vou juntar algumas coisas que ele falou aqui. Quando meu pai morreu, minha mãe ficou mal e começou com a doença de Alzheimer, que o médico falava que era demência. Isso seria o começo de uma depressão? Contrair o Alzheimer, ele acha que desencadeou por fato do pai dele ter morrido. Será que ela já teria uma tendência? Pode ser que antecipou, né? Então ela já tinha uma predisposição e passou por essa situação, e aí de fato, pelo descontrole talvez, a situação de luto, né, e pela perda, ela pode ter desencadeado antes, né? Então pode ser que seja por isso. E ele falou que cuidou dela por 8 anos com o Alzheimer, e depois ele ficou muito triste, né? Quase ficou deprimido. Aí ele fala que ele tem uma loja que se chama Super Anos 80. Então tudo sobre o universo dos anos 80 ele tem lá. Videogame, disco, tem bastante. Ele já veio aqui no Simbora. Aí ele pediu para você encaminhar os pacientes dele para a loja, porque lá eles vão voltar a viver, vão brincar, vão interagir, tem jogo de tabuleiro, games. Muito bom. Né? Que infelizmente a tecnologia afasta as pessoas muito das outras, né? Legal. Ao mesmo tempo que junta, afasta, né? O Joaldo Estima tá falando que não é fácil, nossa vida tem momentos difíceis de lidar. Isso faz parte da vida, né? Nem tudo são flores, né? O problema é como lidar com as suas frustrações, suas angústias, né? E isso é muito preocupante. Hoje a gente vê nessa geração mais jovem, né? No qual os pais tentam de toda maneira privar os filhos de passarem por algumas situações de frustração, né? E aí quando a vida acaba de alguma forma trazendo isso à tona, eu não sei lidar. E aí eu acabo ficando mais depressivo, eu acabo surtando, eu acabo não conseguindo lidar com as coisas do dia a dia. Então assim, tudo que a gente vivencia ali da nossa infância, desde a primeira infância até o estar adulto, é um treino, né? Sim. Então a gente tem o bichinho de estimação que um dia ele vai falecer, e aí eu tenho que lidar com aquilo. São preparos, né, que a gente vai construindo com a vida para poder lidar com as coisas mais difíceis que podem vir a acontecer. Nós não estamos, né, qualquer coisa pode acontecer, né? Eu posso ir embora agora e ser atropelado lá fora, né? Quer dizer, a gente não tem controle das situações, né? E aí privar os filhos, né, de que eles vivenciem essas pequenas essas experiências e essas vivências faz com que eles não treinem para poder lidar com as frustrações, né? Isso é muito preocupante. Você falou dos jovens, né? A dificuldade dos jovens. Recentemente morreu a Yasmin Gabriele, Sim. 17 anos. Ela era assistente de palco do Raul Gil. Quando ela era criança, ela se apresentou lá.
ela tinha depressão e dizem que ela cometeu suicídio. Sim. Por que cada vez mais os jovens vêm se sentindo deprimidos? Eu acho que é um pouco de falta de investimento emocional, né? Então, Falta de investimento emocional, isso. Porque também faz parte disso, né? De se sentirem sós. Às vezes, assim, os pais, eles acabam disponibilizando um tablet, um iPhone, um videogame e assim, acha que está dando as coisas para os filhos, mas não está investindo emocionalmente, né? E isso, uma hora, acaba pesando, né? Acaba pesando. Eu li sobre, né, Yasmin, e vi que ela também perdeu, né, o irmão, e acho que ela perdeu a mãe e o irmão, né? Então talvez ela não conseguiu elaborar esse luto, né, também, que já tinha um quadro depressivo, né? Sim. Então, assim, hoje em dia a gente vê, assim, que os jovens, eles estão mais... cada vez mais individuais, né? Assim, jogando, fazendo coisas que eles não estão interagindo, né? E não estão em tanto contato com os pais. E, de certa forma, os pais, eles têm achado, isso eu não estou generalizando, né? Mas às vezes acha que suprir o filho com coisas, né? E deixando ele confortável ali, né? Viajando, fazendo outras coisas, e acaba não investindo naquela coisa de dizer eu te amo, né? O abraço. É isso, investir. Esse é o investimento emocional, o afeto, né? Que é essa coisa da conversa, de poder saber o que está acontecendo com os filhos, né? Porque eles já têm, né? Eles têm a vivência deles, né? Então, se aproximar mais dos filhos, né? Às vezes acho que tá ali jogando, tá tudo bem, tá feliz, e assim, tá passando milhares de coisas na cabeça, né? A gente não sabe o que se passa exatamente na cabeça das pessoas, né? Sim. A gente vai fazer aqui um bloco musical, aqui, vamos tocar 2, e o prefixo da rádio, a gente volta com mais perguntas, mais participação de vocês ouvintes, tem áudios também chegando mais aqui. Tá bacana a participação de você, amiguinha internauta. Vamos aqui com 2 músicas que o Roger escolheu aqui. Uma que é um clássico dos Mutantes, Balada do Louco. Muito bom. E também Pablo Vittar com Indestrutível. A gente vai ouvir aqui na sequência. Deixa o Roger tomar uma aguinha, levantar, esticar. E a gente volta já com mais Simbora. Aqui na Rádio Conectados, aqui na Rádio Itatiba.com. Sempre sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mais louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz.
a maior web rádio do Brasil. Conectado. Cultura, entretenimento, informação. A melhor programação da web de São Paulo para o mundo. Rádio Conectado. O mundo todo ouve, curte e compartilha. Áudio da melhor qualidade. Apoio Google Brasil, Texop Brasil, Nescafé, Camiseta Feita de Pet, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, Francal Feiras, MGE Broadcast, CC Telecom, Precesto Comunicação, Music Master, Programação Musical, Info Áudio 9, Informa, Automação de Emissoras e PR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O Planeta Conectado. www.radioconectados.com.br. Balada do Louco. Estou recebendo aqui o psicólogo Roger Sabre. A gente está falando sobre doenças da mente. Mas antes de prosseguir com o tema, Roger, você gosta de futebol? Pouco. Tem algum time? Tem algumas preferências. Algumas preferências. Já é estranho. Algumas preferências. Tá bom. Não, eu não sou tão conhecedor assim. Não, tá certo. Mas a gente tem um quadro aqui que é o Bula na Rede, que a gente fala sobre esportes em geral. Legal. E hoje o Rafael Bular, o nosso colunista, vai falar sobre Libertadores da América, que ontem o Inter de Porto Alegre empatou com o River Plate 2-2, classificou, e o Atlético Mineiro ganhou do Zamora
por 2-1 e se classificou para a Sul-Americana, e ele vai falar sobre os destaques de hoje da Liberta. Bula na rede agora aqui no Simbora. Bula na Rede, com Rafael Bulara. Fala Alexandre, fala pessoal do Simbora da Rádio Conectados. Estou aqui pra gente falar de Libertadores da América, depois de uma semana em que a gente teve a folguinha aí do Dia do Trabalho, a gente volta para falar dessa semana decisiva na competição continental, última rodada da fase de grupos, envolvendo os brasileiros, alguns brasileiros na boa, outros eliminados, como é o caso do Atlético Mineiro, mas também tem brasileiros aí que vão decidir a vaga nessa última rodada, como o Flamengo, que joga no Uruguai contra o Peñarol. Talvez aí as partidas em que envolvam os brasileiros nesta semana a mais concorrida, mais disputada, até porque o Flamengo é líder do seu grupo com o mesmo número de pontos do Peñarol, mas isso não é garantia de classificação, até porque uma derrota no Uruguai e a LDU joga em casa contra o eliminado San José da Bolívia, uma vitória da LDU e o Flamengo perdendo no Uruguai, o Flamengo fica pelo caminho ainda na fase de grupos, o que seria muito trágico pela equipe e o elenco que o Flamengo tem e o que ele montou pensando como a Libertadores é a prioridade deste primeiro semestre, até do ano do Flamengo, que disputa outras competições, mas claramente a Libertadores envolve muita coisa, não só para o Flamengo, mas para todos os clubes brasileiros que a disputam. Quem está totalmente oposto a isso é o Cruzeiro, que joga em casa contra o Emelec, tem 15 pontos, não tomou nenhum gol ainda na competição e pode conseguir uma marca importante, que é passar a fase de grupo sem tomar nenhum gol. Lembrando que recentemente o melhor desempenho que a gente teve de uma defesa foi o Corinthians, campeão em 2012 com o Tite, que tomou apenas 3 gols na Libertadores inteira nos 14 jogos. O Cruzeiro vai bem aí em 5 jogos, tem 100% de aproveitamento e não tomou nenhum gol. E o único paulista que ainda está na Libertadores, o Palmeiras, joga em casa contra o São Lourenço no Allianz Parque. O time do Palmeiras é líder do seu grupo e tem tudo para confirmar o favoritismo vencendo em casa e até melhorar para classificar entre os primeiros colocados com melhor colocação, até para ter a vantagem de decidir em casa mais para frente. O Palmeiras tem 12 pontos em 5 jogos, se conseguir a vitória termina com 15, certamente se classificará entre os primeiros melhores colocados, e isso dá uma vantagem depois lá na frente à medida que o mata-mata vai acontecendo. Lembrando que a gente vai ter um sorteio depois para definir os times das oitavas de final, aí os primeiros colocados jogam contra os segundos e lá a gente vai ter já a definição da chave e o andamento, o chaveamento até a fase final da competição. Lembrando que a Libertadores termina em novembro em jogo único pela primeira vez, a final que vai ser em Santiago. Beleza, Ale? Esse foi o meu comentário dessa semana com muita Libertadores e a gente está de volta na semana que vem aqui no Simbora da Rádio Conectados. Um abraço para você e abraço a todos os ouvintes. Valeu, Rafael Bulara, aqui toda semana trazendo as notícias atualizadas do esporte. Quem deve estar deprimido é o Messi. Ontem, Barcelona achava que já ia passar para a final, venceu o jogo contra o Liverpool 3-0 e ontem tomou uma sapatada de 4-0, está eliminado mais uma vez. Mas vamos aqui para o nosso tema aqui de hoje. Tem bastante perguntas chegando também. Eu vou fazer um pouco porque daqui a pouco o meu roteiro eu vou jogar fora. Só os nossos ouvintes hoje que estão. Isso é bom. Isso é bom. Tem aqui a pergunta do Sérgio Carvalho. Ele mandou lá no nosso evento. A gente criou um evento no Facebook. Ele mandou por lá. Os problemas de nossa personalidade sempre têm raiz no berço familiar? Olha, pergunta importante. Bonito isso, né? Parabéns, Sérgio. Olha, eu trabalho com a psicanálise e a psicanálise, ela acredita sim que a gente carrega algumas coisas da nossa infância, da nossa adolescência, de algumas vivências, de algumas situações, e isso, se a gente não der um olhar para isso, a gente acaba carregando isso para a vida adulta e pode se tornar um problema, né? Pode se tornar uma situação de que tenha que lidar com algumas coisas na terapia, né, e buscando a ajuda de um profissional. Tá aí respondido, então, Sérgio, a sua pergunta. Outra pergunta que chegou aqui é do arquiteto Cristiano Luiz, da Zona Norte aqui de São Paulo. A depressão vem em decorrência de diversas situações como estresse e a correria do dia a dia. Foi dito que é preciso desconectar um pouco, foi o que você falou, com viagens, por exemplo. Vejo que essa pressão é mantida principalmente pelo pessoal que mora nas periferias, que vivem nessa correria.
Como que podemos ter acesso a um diagnóstico, já que os recursos financeiros são reduzidos, uma vez que esse estresse também é causado pela falta de emprego e recursos? Pergunta do Cristiano. Existem alguns serviços, né, que são serviços sociais, né, de atendimento psicológico, que é possível de se acessar, né? Tem o SUS, né, os postos de saúde, tem alguns psicólogos que atendem, às vezes em grupo, porque não dá conta da demanda, né? Muitas pessoas e poucos profissionais. Tem as universidades também, que tem os estagiários, né, que estão em formação em psicologia, que podem estar, né, que tem um período de atendimento, né, nas clínicas escolas, né? E tem outros serviços que são os serviços de clínicas e de parceiros que são sociais, né? Atendimento social. Então, esses lugares ele pode procurar para poder fazer uma avaliação, né? E fazer o seu tratamento, né? Então, tem algumas opções, né? Alguma disponibilidade, assim. Já que lazer é difícil, né, para muita gente. Então, às vezes... em São Paulo a gente tem bastante coisa acontecendo, né? E às vezes até algumas coisas gratuitas e algumas coisas que são de acesso, né? Então, a gente tem algumas opções aqui em São Paulo. Lá na Recriar a gente tem eu sempre, né, desde a minha formação, né, você até disse isso no começo da minha apresentação, que a gente busca proporcionar, né, um atendimento de qualidade, né, com preços acessíveis, porque a psicologia ela tem esse cunho mais elitizado, né, ou tinha, vamos dizer assim, né? Então a Recriar ela tem a gente tem essa disponibilidade mesmo de estar sempre conversando com os pacientes sobre os preços e verificando e disponibilizando para a região, né, e para as pessoas que nos procuram um atendimento de qualidade com um custo mais acessível. A Recriar, ela é procurada por todas as camadas, economicamente falando? A gente já teve pessoas de várias camadas, sim. Hoje a gente atende mais o público B e C, acredito, né? Que a gente tem mais esse viés, assim. Mas é muito o pessoal da região que está ali passando na frente a gente está na Gentil de Moura, então, assim, perto do metrô Alto de Ipiranga. Então, as pessoas que estão passando por ali verificam que, poxa, legal, dá para eu fazer terapia e depois ir trabalhar ou ir para minha casa e tal. Então, a gente tem várias pessoas de vários lugares e também pessoas que não são do bairro também. Já atendemos pessoas da Zona Leste, né, de outros lugares que vieram, ou do extremo sul, né, da Zona Sul. Então, porque acontece aquela coisa do boca a boca, né, e assim, o pessoal gosta de um profissional, gosta do jeito do acolhimento, né, acaba procurando a terapia. Você, amigo ouvinte, você percebeu que ele começou a fazer propaganda, né? Então vamos fazer direito. Clica Recriar, na Dr. Gentil de Moura, 174, Alto de Ipiranga, telefone 11 2549 6962. 2549 6962. Entrou lá, tá curado. É um processo, né? Mas eu acredito, todos os pacientes que nos procuram são bem acolhidos e a gente presta um trabalho de qualidade, eu prezo muito por isso e pode nos procurar que estamos à disposição. O tempo de tratamento, é tratamento que se fala? Sim. O tempo de tratamento varia de acordo com a pessoa? Ou tem um prazo? Sim. Varia porque ali na conversa com o psicólogo, o paciente ele vai obter algumas ferramentas, né? Ele precisa pegar essas ferramentas e colocar em prática no dia a dia. Então, tem pacientes que em pouco tempo, né, assim, de 3 a 6 meses, consegue fazer algumas mudanças e consegue aplicar aquilo na vida dele e ele consegue ter um sucesso, né, antecipado, né? Vamos dizer assim, imediato, né? Tem pessoas que precisam de mais tempo, né? E existem algumas situações em que a pessoa vai precisar ficar em psicoterapia por um período grande, né? E às vezes até continuar em terapia por né, assim, não vou dizer para sempre, mas assim, porque precisa desse apoio, né? Então, às vezes, dependendo do grau de complexidade, a terapia faz parte mesmo de uma contínua. Por exemplo, um esquizofrênico, ele precisa da terapia contínua. No caso do esquizofrênico, eles perdem a capacidade de ter emoções?
eles ficam mais embotados emocionalmente, eles ficam um pouquinho mais reduzidos, mas eles possuem sim. Possuem ainda. Eu acho que isso depende muito também do período de quando a esquizofrenia ela se manifesta, né? Então, quem teve uma vida normal até, vamos supor, os 29 anos, que é quando pode vir a se manifestar, tem toda uma outra vivência de quem já se manifestou com a esquizofrenia um pouco antes, né? Mas há um embotamento, sim, há uma redução um pouquinho das emoções. O deadline são 29 anos, é isso? Depois disso, quem não teve, não tem mais? Aí fica tranquilo. Tá tranquilo? Já passou, já. Então eu tenho ainda 2 anos ainda. Tá bom. Antes fosse. Tá aqui recebendo o psicólogo Roger Saba. Tem bastante ainda pergunta pra gente falar. Tem uma matéria no Estadão dessa semana que o título é Cresce alerta para automutilação entre crianças e adolescentes no Brasil. Feridas emocionais já mobilizam governo, escolas, consultórios e até faculdades em planos de intervenções e ações preventivas. Acredito que é um pouco aquilo que a gente estava falando antes, né? Sobre o bullying, sobre o tratamento do jovem, o investimento emocional. O investimento emocional que você diz. Mas é uma preocupação, já é um caso de saúde pública praticamente. Sim, e tem se falado muito tempo já sobre a inclusão do psicólogo, né, nas escolas, né? A gente viu aí o que aconteceu em Suzano, né? E sobre o massacre que teve lá e tudo mais. O quanto que é importante ter, né, o psicólogo, né, até o assistente social dentro da escola para poder fazer algumas intervenções com esses adolescentes, com essas crianças. O que acontece é que existem assim, sites, existem vídeos de gente que fica reforçando esse comportamento no jovem de automutilação, né? Então eles acabam meio que conversando entre si, aquilo meio que prolifera na internet e isso acaba com que eles também comecem a praticar esses atos. É uma troca de dor por outra? A automutilação, né, ela tem muito daquela coisa, eu trago para o físico uma dor emocional profunda que eu não consigo lidar. E aquela dor física, ela acaba me trazendo para a realidade, vamos dizer assim, né? Tá. Então, eu preciso sentir uma dor física para poder lidar com a minha dor emocional esse vazio interno que eu não consigo lidar, né? Então, justamente isso, os pais têm que estar em conjunto com a escola para fazer um trabalho em conjunto, mais a terapia, né? E às vezes, em alguns casos, precisa da ajuda do psiquiatra, se for necessário, mas é um trabalho em conjunto, multidisciplinar, vamos dizer assim, né? O Alexandre Leone está dizendo aqui que, na real, é que todos nós temos ou tivemos algum grau de depressão. A gente tem estados depressivos, né? Então, assim, a gente não pode negligenciar que a gente fica triste às vezes, né? Mas é diferente. É diferente, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa lidar com a tristeza e precisa sentir a tristeza também, né? Então, se acontece uma coisa ruim na minha vida, eu preciso passar por isso, né? Eu vou ficar triste, eu posso chorar, eu posso me sentir mal com aquela situação e precisar de um tempo para poder me recompor, para poder lidar com aquela situação. Isso é uma tristeza, né? Então, assim, nem toda tristeza é uma depressão, né? É diferente, né? O período que eu fico muito triste, quase deprimido, é a época do imposto de renda. Todos nós. E agora que passou, já tá feliz. Agora passou, ufa, né? Mas o Robson Mamédio, que é o nosso colunista de finanças, para ele não acabou ainda o imposto de renda. Ele vai falar sobre retificação. Porque tem gente que entregou de qualquer jeito porque não ia dar tempo e acabou deixando para depois. Depois corre atrás. Depois corre atrás, né? Muita gente faz isso. E o Robson Mamédia vai falar um pouquinho sobre isso, como fazer, como não fazer. A dica de hoje dele é sobre a retificação do imposto de renda. E eu prometo para você, ouvinte, que é a última vez que a gente fala de imposto de renda esse ano, que eu não aguento mais pensar em noites mal dormidas. E eu entreguei dia 28 de abril, nos 44 do segundo tempo. Quase, hein? Quase. Vamos lá, Robson Mamédio, Simbora Finanças. Agora no programa Simbora Finanças, com Robson Mamédio. Olá, amigos da Rádio Conectados, eu sou o Robson Mamédio e este é o Simbora Finanças. Hoje temos um e-mail do ouvinte da cidade de Jaguariúna, São Paulo.
Olá, Mamédio, tudo bem? Meu nome é Diego e eu gostaria de saber se tem algum problema a retificar minha declaração de imposto de renda depois do prazo de entrega. Não consegui levantar todos os meus informes de rendimentos e enviei a declaração de forma incompleta. Abraços. Olá, Diego. Sim, você pode enviar a declaração retificadora do imposto de renda com os dados faltantes. Como o prazo se encerrou no último dia 30 de abril, às 23 horas e 59 minutos, você conseguiu evitar a multa por atraso da entrega da declaração. Porém, existem algumas situações que você deve ficar atento no momento da retificação. Desde o último dia 2 de maio, já está disponível no site da Receita Federal a nova versão da declaração do imposto de renda que atualiza automaticamente a sua versão baixada anteriormente, se o seu computador estiver com acesso à internet. Basta apenas abrir o programa. E com o programa aberto, abra a ficha em identificação do contribuinte e selecione o item Declaração Retificadora. Informe o número do recibo da declaração a ser retificado com 12 dígitos e caso você não tenha fácil, vá no menu Imprimir Recibo de Declaração. Como a retificação da declaração está sendo realizada fora do prazo de entrega da declaração original, é possível corrigir e acrescentar dados na declaração retificadora. Porém, não será permitido alterar a forma de tributação de modelo completo para simplificado ou vice-versa. Ou seja, se você escolher o modelo completo no envio da declaração antes do prazo e na retificação a melhor opção é o modelo simplificado, você não conseguirá trocar a forma de tributação. Após a retificação da declaração, se houver imposto de renda a pagar, o contribuinte terá que realizar o pagamento do imposto com multa e juros sobre o valor a recolher. Devido ao prazo final para recolhimento do imposto em sua totalidade ou da primeira parcela ter sido o último dia do prazo do envio da declaração do imposto de renda, que foi em 30 de abril. O prazo para realizar a retificação de declaração é de até 5 anos após o fim do prazo original da entrega. E o prazo de prescrição e questionamentos por parte da Receita Federal é de até 5 anos a partir da data de envio da declaração retificadora. Façam como o Diego. Mande suas perguntas e temas sobre finanças e negócios para o e-mail simbora@radioconectados.com.br ou na nossa página Programa Simbora no Facebook ou pelo WhatsApp no 11 2061 6257. Uma ótima semana a todos. Robson Mamédio, Simbora Finanças. Valeu, Robson, Mamédio aqui no Simbora Finanças. E realmente, manda um e-mail pra gente, simbora@radioconectados.com.br sobre suas dúvidas sobre finanças, planejamento financeiro, o que fazer com tanto dinheiro. Hoje você vai ganhar a Mega Sena, 170 milhões está acumulado. Ai, será que é a última vez que eu venho pra cá hoje? Não, mas tem que jogar, senão... Se eu não ganhar, eu vou ficar deprimido, doutor. Você falou de Suzano, da tragédia de Suzano. Então, esse ano tá um ano difícil, né? Esse ano tá bem difícil. Aliás, Suzano foi ano passado ainda, né? Não, foi esse ano, isso mesmo. Então, teve Suzano, teve Brumadinho. Também esse ano. Grandes percas, grandes tragédias, muita gente enlutadas. Nessas grandes tragédias, as pessoas que perderam seus entes queridos, o luto demora mais para passar? Pode demorar mais para passar, porque assim, é diferente de você ter um parente, por exemplo, que está doente, né, e que você vai trabalhando dentro de você a possibilidade de vir a perdê-lo, né? Então, assim, quando acontece uma tragédia, uma situação inesperada, aquele impacto, né, a situação, ela tem uma complexidade, um impacto muito maior, né? Mas o luto, ele é muito particular, né, das pessoas, né? Então, assim... O que acontece é que quando acontece uma situação dessa que envolve um grupo grande de pessoas, as pessoas tendem a se apoiar uma nas outras, né? Porque a dor aproxima, né? Então eles acabam buscando juntos, né? Algumas formas de sair disso, né? De lidar com isso, né? Sim. Mas é muito particular, né? O luto de cada um. Mas, assim, coisas que acontecem e de maneira inesperada, né, que você não prevê, aquilo tem um impacto muito maior, até por conta de tudo que foi, né, noticiado, vivenciado, né, experienciado, né, mexe bastante com a gente. Eu acredito que cada vez que você liga o jornal, né, você vê a tragédia que seu filho morreu soterrado, né, bate aquilo de novo, né? Aquela lembrança. E Suzano, por exemplo, pelos últimos dados que eu vi, eles estavam contratando, acho que 40 psicólogos, se eu não me engano, porque existia uma lista de espera de 1.000 pessoas para serem atendidas, né? Então, quer dizer, familiares, crianças, pessoas que estão envolvidas ali, os próprios profissionais que estavam trabalhando, os educadores, né? Então, assim, acaba gerando
uma coisa assim coletiva, né? E, poxa, 1000 pessoas procurando ajuda para poder lidar com aquela situação. E no consultório eu também tive bastante procura, porque de alguma forma aquilo que aconteceu não está muito longe do cotidiano de cada um que também estuda, né? Então, assim, muitos adolescentes acabaram procurando terapia porque ficaram muito ansiosos com o que aconteceu e com muito medo, né? Poxa, imagina você que você normal, tá... né? Sim. Normal. Imagina, né, que você tá ali na escola e de repente entram pessoas atirando, né? Quer dizer, você não tá esperando aquilo, né? Claro. A colega aqui da Rádio Conectados, Tatiana Brasileiro, ela também mandou uma mensagem sobre um momento difícil que ela viveu. Vamos ouvir. Olá, Alexandre. Olá, ouvintes do Simbora, tudo bem? Meu nome é Tatiana Brasileiro e eu queria contar um pouco da minha experiência com depressão. Na metade de 2014, eu tinha sido promovida, estava trabalhando numa ouvidoria, numa empresa, e eu percebi algumas alterações de humor do nada. Eu estava conversando com as pessoas, estava feliz, rindo, mas do nada eu começava a chorar, começava a ficar brava, a ter alterações. Isso só foi aumentando ao decorrer dos dias. Resolvi procurar ajuda, fui a um psiquiatra, então eu fui diagnosticada que eu estava com depressão e com alto índice de ansiedade. O médico disse que minha ansiedade estava tão forte que parecia uma panela de pressão que eu poderia explodir a qualquer momento. Então foi difícil aceitar o começo, como toda pessoa com depressão, porque muitas pessoas infelizmente não encaram muito bem uma pessoa depressiva, sempre julga, condena, enfim. Tomei medicamento, fiz terapia durante algum tempo, fiz coaching, também me ajudou muito, meu coaching também era muito bom na época. Isso foi ajudando, foi acalmando e o principal de tudo, quando você descobre que você tem depressão, você tem que aceitar ajuda e aceitar se ajudar, que foi o que eu fiz. Fiz o tratamento à risca, não foi fácil. Meu psiquiatra não quis me afastar do serviço, então eu tinha que trabalhar na ouvidoria depressiva, mas eu busquei ajuda, comecei a fazer coisas que eu gostava, descobri a comunicação, foi aí que eu comecei a fazer programa de rádio no meio da depressão. Graças a Deus, em 2016, a minha psicóloga me deu alta e eu estou curada da depressão. Então acredite, depressão tem tratamento, depressão tem cura, basta apenas você se autoajudar. Beijos, fiquem com Deus. Tá aí o relato da Tatiana Brasileiro aqui pra gente. Obrigado, Tati. Acredito que o que eu percebi preparando essa pauta é que as pessoas que já tiveram esse problema, principalmente o da depressão, elas querem de alguma forma tentar ajudar, sabem que é necessário, né? Que sozinho é muito mais difícil. Acredito você sair de um quadro desse, né? Porque a procura por ajuda, ela demora, né? Assim, tem toda uma complexidade mesmo do paciente se aceitar, como a gente falou um pouquinho já. E a terapia ainda, né? A psicoterapia, ela ainda é um tabu, né? Então, muita gente ainda pensa que buscar um psicólogo, eu não sou louco, né? Já ouvi muito disso, né? Eu não tô louco porque eu vou procurar um psicólogo, né? Porque eu vou procurar uma ajuda, um psiquiatra, então, né? Quer dizer, então, a pessoa precisa passar por cima de vários tabus, né? Vários tabus, né? Vários argumentos para poder chegar a buscar ajuda, né? Passar por essa coisa de que não é frescura, né? Então, é um caminho. Eu digo que quando o paciente chega para fazer a triagem, né? Quando ele chega no atendimento, né, psicológico para fazer a triagem, que é a primeira consulta, ele já enfrentou toda uma questão de superação, né? Sim. De ligar, de marcar, de falar, poxa, eu quero falar sobre isso, porque falar sobre as coisas é bom, dá um alívio, mas também dói, né? Ter que mexer naquele quarto escuro ali que você fechou e ninguém tem acesso a ele, mas na terapia, com muito cuidado e com muito acolhimento, em algum momento aquela porta vai ser aberta e a gente vai ter que lidar com aquilo, uma atitude de coragem, né? Acredito eu. Tem que ter coragem mesmo para procurar ajuda, para falar, né? Ela falou sobre a panela de pressão. Quando estoura, é aí que vem os pensamentos de acabar com a dor, de se matar, ou de entrar numa escola e sair atirando?
A panela de pressão é o surtou, né? É aquela coisa do não tenho mais controle daquilo, não sei como lidar, e aí acaba tendo comportamentos agressivos, né? E de irritabilidade. Isso vai depender muito de cada um, da sua condição psíquica mesmo, né? Então, assim, agora, sobre isso de entrar tirando outra coisa, aí já é outro tipo de patologia, outra questão, né? Agora, falando assim da ansiedade, da depressão, a panela de pressão é essa coisa de adoecer, né? Às vezes você tem pacientes que acabam perdendo o cabelo, por exemplo, fica um buraco na cabeça porque aquele cabelo cai, porque está estressado, a gente somatiza no próprio corpo, né? Porque não tem vazão aquela energia, né? Então fica ali guardado, retido, e às vezes a pessoa tem até alergias, né? Tem alergia, a pele fica comprometida, porque são manifestações daquilo que você não está conseguindo lidar, né? Uhum. A gente somatiza. Somatiza. Às vezes nem tanto só com depressão, mas às vezes um estresse, né, causa... Eu percebo que às vezes me aparecem umas manchas, assim, sabe? Umas coceiras, uns negócios assim, que quando eu tô... E eu tenho... Vou fazer uma análise aqui ao vivo. Eu tenho no olho direito que o meu oftalmo, meu falecido e querido oftalmo, falava que era síndrome do estressado. Então é uma mancha que eu tenho no fundo do olho que solta um líquido. E quando eu tô mais estressado, eu trabalho com crianças, vocês imaginam, né? Solta um líquido e fica um transparente, as pessoas não veem, mas eu vejo um círculo no olho, assim. Então eu vejo meio as coisas meio turvas, assim, que é motivado pelo estresse. É algo terrível isso. Nossa. Bom que você consegue identificar que você está estressado, né? É uma maneira de te dizer. É que é quase todo o tempo. Já é o momento que você fala assim, agora eu preciso, né, dar uma relaxada aqui, porque eu estou muito estressado. É uma forma de manifestação do seu corpo, né? A gente desestressa fazendo simbora aqui pra você, amiguinho, amiguinha, ouvinte. Tem mais um recado, mais um relato aqui, dessa vez é da Rose Palma, que também mandou aqui sobre um período que ela passou que não foi fácil. Vamos ver. Eu tive depressão durante 4 anos. Foi devido a umas turbulências que eu tive na vida, né? Só que, segundo a terapeuta, isso é coisa que veio de muitos anos atrás, desde quando eu tinha 23 anos, que foi com os sofrimentos que eu vim passando. E que surgiu realmente, né, há 10 anos atrás, mais ou menos. Eu fiquei 4 anos afastada legalmente, eu fiquei na caixa, tomava medicações dia e noite, muitas medicações. Só que não tinha solução, porque eu queria resolver os problemas e eu não conseguia resolver. Eu queria um andamento na minha vida e não tinha. Naquela época eu achava que não tinha. Então eu tive muito sofrimento, tinha um filho pequeno que acompanhou todo esse processo meu de depressão. A minha vontade era não era sair de casa, era só ficar chorando, dia e noite, eu não dormia, e quando dormia falando no telefone, quando não eu dormia sentada, e fiquei muito mal mesmo. Mas passaram anos, né, eu fui tentando com amigos e tudo, e mais a terapeuta, com as medicações, eu fui vivendo, passado o tempo. Hoje, graças a Deus, eu não faço mais terapia, mas eu faço uso contínuo ainda da medicação faixa preta, porque se eu não tomo, eu não durmo. Como eu sou agitada, então, segundo a minha médica, ainda não é hora de tirar essa medicação. Eu já sou viciada na medicação, mas eu tô bem, graças a Deus. Hoje eu trabalho na mesma empresa há 5 anos, me livrei do problema que me causava depressão de uma vez. Então agora eu sou feliz, eu tô vivendo, eu passeio bastante, eu tenho amigos, e é isso. E hoje quem está em depressão não desanima, não pode desanimar e nem pensar num suicídio, porque tive amigas aqui recentes que teve esse pensamento e acabou se suicidando.
Mas quem tiver nessa situação, não deixar chegar a esse ponto, né? Mas é isso aí. Hoje, graças a Deus, eu tô bem, sou feliz. Tenho 2 filhos lindos, tenho 3 netos e hoje eu vivo a minha vida muito bem, graças a Deus. Obrigado, Rose Palma, aí pelo seu relato. Quer comentar alguma coisa que ela disse? Eu achei interessante ela trazer essa coisa do acúmulo, né? A gente vai vivendo, passando por situações na vida que a gente às vezes não dá devida importância e não entra em contato com aquilo que a gente está vivendo, e a gente vai seguindo, né? E chega uma hora que a vida cobra a gente, né? A gente precisa parar e precisa lidar com as coisas que a gente não lidou até agora, né? Acho que foi isso que aconteceu. Pelo que ela me trouxe, né, que ela falou sobre a terapeuta dela, dizer que ela estava com um acúmulo, né? Isso é importante. A gente precisa também estar com esse olhar também de autopercepção. Porque ou acontece uma depressão, uma síndrome do pânico, ou um infarto. Pode, né, nem chegar ao ponto do... Né, já Sim. Dar um piripaque. Doutor, o papel da música no tratamento, na prevenção, qual é importante? Música é importantíssimo. Música, né? que eu falo, a arte de modo geral, né? Sim, existe a arte-terapia, a musicoterapia, né? Que é algumas técnicas que ajudam também, mas acho que a música, ela tem esse papel, né? De né, uma música mais agitada deixar a gente, né, mais feliz, mais... contente com aquilo, e as músicas mais tristes, às vezes elas ajudam a gente a abrir espaço para poder lidar com a dor, com o sentimento que a gente está sentindo e pôr para fora também, né? Acessa, né? A música, ela tem esse poder de acessar a gente, né? Mas tem algumas músicas que dá vontade de cortar os pulsos, não tem não? Pois é. Se você tá meio down, você ouve, por exemplo, o último disco da Legião Urbana, quando o Renato tava bem ruim, às vezes... Dá pra sentir, né? Dá pra sentir, Dá né? pra sentir. É nítido. É tentar não se perceber, né? Se aquilo vai te fazer um mal, também não é bom também ouvir. A gente até deixou separado uma música aqui desse álbum da Legião Urbana. Mas serve de reflexão também. Serve de né? reflexão, né? Sim. Mas eu vou soltar uma aqui, que vocês escolheram, que eu acho muito bonita e muito pertinente para esse momento, que é do Paulinho Mosca. Tudo novo de novo, porque apesar de tudo, sempre tem uma solução, né? Tava conversando ontem com um amigo, o Oscar Maldonado, que estava aqui na live, não sei se ele ainda tá, e a gente estava falando que, não sei se é covardia ou se é uma extrema coragem você acabar com tudo, você se livrar de se matar, né? No caso do suicídio. Você tem algum parecer sobre? O suicídio tá bastante eminente, né? Tá bastante recorrente, né? É aquela coisa de, assim, eu tô sofrendo demais, né? Eu não tô conseguindo lidar com isso, e talvez a morte faça com que tudo termine, que tudo pare, que eu não sofra mais, né? E o suicídio, ele é devastador, né? Na verdade, né? Para quem fica também, porque fica aquela coisa de... Eu fui culpado, né? Quer dizer, eu não percebi, eu não vi, né? Como que eu não consegui ajudar aquela pessoa, né? Falando um pouquinho da Yasmin, o próprio Raul Gil, na reportagem, diz assim: nossa, mas por que ela não me procurou para conversar comigo? Porque eu poderia ter ajudado. E a gente tá cada um correndo atrás da sua vida, né? E a gente acaba não percebendo alguns sinais, né? Então, é uma fala muito sutil, né? Um desejo ali de término, de, né? Pessoas que ficam se despedindo às vezes, né? Em até mesmo a rede social, né? Você vê algumas coisas que publica que devem ser levadas em consideração. Porque às vezes assim, as pessoas falam, quem muito fala que vai se suicidar não suicida, nem sempre é. Nem sempre. Né? Tá, e fica a dica aí pra você que conhece alguém que não anda muito bem, né? Fazer uma visita, conversar, dialogar, sempre bom. Tudo novo de novo, Paulinho Mosca. A gente volta já com mais Simbora, mais Roger Saba, aqui na Rádio Conectados e na Rádio Itatiba.com.
Tudo novo de novo, Paulinho Mosca aqui com a gente no Simbora de hoje. Roger Saba, depressão pós-parto. Além dos motivos óbvios, né? O parto. O que causa esse tipo de depressão? Às vezes é a dificuldade que a mulher tem de dar conta, né? Então, assim, a maternidade, a paternidade, ela é uma responsabilidade, né? Então, assim, a mulher tem esse período de 9 meses para poder entrar em contato com isso, né? E às vezes ela se sente não apta, né, a poder cuidar desse bebê depois que ele nasceu, né? Então ela acaba ficando depressiva, né? Acaba entrando nesse período de depressão. Tem também uma questão hormonal também, às vezes, né? Então, por conta de toda fisicamente, biologicamente falando, né? O corpo feminino, para poder fazer, né? Para poder entrar em trabalho de parto e para poder passar por esse período, existem algumas perdas também, e aí ela precisa fazer uma reposição, precisa estar em acompanhamento com a médica para poder lidar com isso, né? Mas, assim, existem bastante casos, né? E às vezes a gente não dá a devida importância, né? E, assim, tem mães que ficam muito irritadas e nervosas, e elas perdem mesmo até a noção mesmo do cuidado com a criança, né? E aquilo se torna um problema, né? Ao invés de ser algo bom e algo, né, contente para a família, a mãe às vezes quer se afastar do bebê, ela não quer cuidar do bebê, né? Então, e aí também tem essa questão social, né, de que você é mãe, você precisa cuidar, precisa, né? E aí gera uma pressão, culpa, né? Sim, gera uma culpa, gera uma pressão muito, né, muito forte em cima da mulher, que ela tem que ser boa mãe, que ela tem que cuidar, que ela tem que estar... Porque se romantiza muito a maternidade, né? Sim. Então, quando ela lida com a realidade da maternidade, isso pode acontecer. Existe a depressão pós-parto para o pai também? Eu não conheço. Não conheço? Ninguém chegou lá, agora eu sou pai. Eu acho que, assim, ter um filho... assim, implica em muitas responsabilidades, né? Então, assim, eu sempre digo que quando você sabe que você vai ser pai ou que você vai ser mãe, você visita a sua maternidade, a sua paternidade com seus pais, né? Então você começa a fazer planos para aquela criança e começa ao mesmo tempo pensar, poxa, mas meu pai não foi tão bom comigo nisso, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. E se às vezes você tem uma paternidade, uma maternidade que não foi tão bom, né? Não foi tão suficiente, né? Não foi tão presente, essas coisas elas vêm tudo à tona nesse momento de gravidez, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, né? Sim. Então, se eu tive um pai ausente, eu vou lidar com isso de alguma forma do não abandono, né? Então, eu posso me aproximar mais do meu filho, eu posso querer estar mais perto do meu filho, eu posso dizer, poxa, como que eu vou cuidar dessa criança porque eu não tive uma referência? Então, isso a partir do momento que descobre-se que vai vir um bebê, já começa esses processos internos, já é meio que natural, assim. Os 9 meses da gestação deveriam ser o tempo para ambos se adaptarem, se acostumarem com a ideia. Para a mulher é mais fácil, né? Porque ela tá sentindo o bebê nela, né? Ela tá sentindo as mudanças no corpo dela. Pro homem, ele entra mais em contato, não tô generalizando, né? Mas ele entra mais em contato com a paternidade quando ele vê o bebê ali, né? Quando se materializa aquele bebê, de certa forma, ali nasceu, né? Mas a mulher, ela já tem uma mudança física, né? Então ela acaba entrando em contato antes. E talvez a questão do cuidado quando tá lá dentro da barriga, né? Sair, tirar, talvez dá uma angústia, né? De como que eu vou conseguir cuidar dela. Tá protegido, né? Acredito que deve ser um festival dentro da cabeça, né? Muita coisa. E o filho tá pro mundo, né? Pode acontecer coisas que eu não tenho como controlar, né? Paulo Romero tá dando aqui bom dia direto de Chicago, tá aqui acompanhando o Simbora, valeu. Tem bastante gente participando aqui. Você que tá ouvindo pela primeira vez o Simbora, cada semana um tema diferente, um convidado diferente. Semana que vem nós vamos trazer aqui o produtor cultural Fernando Cardoso. A gente vai falar sobre Lei Rouanet, sobre virada cultural, uma aula de arte aqui semana que vem. Arte e Cultura com Fernando Cardoso. E na outra semana, já adiantando,
edição 200 do Simbora. A gente vai trazer aqui o pessoal do Polegar, né? Rafael Ilha, o Alex, os dois que estão aí fazendo tributos ao Polegar da época deles, lá com o Gugu, anos 80, 90, vão estar aqui no Simbora para comemorar a edição de número 200 do nosso programinha, que vai completar 5 anos agora em outubro. Roger, você aqui do Ipiranga, você conhecia a FUNSAI, o Projeto Conectados? Não conhecia agora. Tem bastante coisa bacana aqui na FUNSAI. Não deixe de conhecer. Tem projetos para terceira idade, para crianças, para jovens, para todo tipo de público. Um trabalho muito bacana que a FUNSAI faz aqui há 122 anos. E quem sabe até parcerias com a Recriar, quem sabe. Legal. Vamos manter esse elo. Tem muitas perguntas que eu acho que depois eu vou passar para o Fábio para te repassar, porque tem, né, muita gente chegando ainda aqui, falando. Eu sei que depois nas reprises, 7 da noite tem reprise do programa, depois sábado 3 da tarde, isso no nosso site, radioconectados.com.br, e o vídeo fica depois disponível aí para a vida inteira. A gente põe no nosso canal do YouTube, youtube.com/programa Simbora, também fica o vídeo do nosso programa, porque acredito que seja atemporal um programa como esse, um tema tão importante quanto as doenças da mente, né? E hoje, eu não sei se é pela falta de leitura das pessoas, as pessoas estão desaprendendo a pegar um livro, a ler, a esmiuçar as notícias, os jornais, mas os sites, muitos sites hoje estão fazendo assim, tá dando tem o tema da notícia, aí já tem uns tópicos. Vamos falar sobre isso. É isso. Ou seja, você não precisa ler o texto, você vê lá o resuminho. Então, doutor, se a gente fosse fazer isso aqui agora, sobre tudo que a gente falou, uma colcha de retalhos, que mensagem você passa para o nosso público sobre tudo que a gente falou, sobre as doenças mentais, sobre tratar, sobre cuidar? O que a gente pode deixar para os nossos ouvintes? Olha, acho de extrema importância esse programa para poder ter esse espaço para poder falar sobre as doenças, né, da mente. Eu acho que a autopercepção é de não ter vergonha de pedir ajuda, né, de entender que, né, eu sou suspeito em falar, mas eu acredito que todo mundo precisa de terapia, né? Todo mundo? Sim, porque mesmo que você não tenha uma questão emergente de sofrimento, existe o autoconhecimento também, né? Que vai te ajudar a ter ferramentas para poder lidar com as coisas que podem vir a acontecer, ou, né, para manter ali a sua higiene mental, vamos dizer assim, né? Então, hoje, como a gente falou, somos bombardeados o tempo todo por informações, por situações, por notícias ruins, e aquilo aparentemente parece que está tudo bem, mas inconscientemente a gente vai guardando algumas coisas, né? Aquilo vai deformando a gente, né? Essas notícias, a própria situação mesmo da sociedade atual, a pobreza, né? Situações como um todo. Então, acho que reconhecer que precisa de ajuda, né? E buscar essa ajuda, não ter vergonha, não ter medo, não achar que se a gente fosse nomear esse programa, assim, a gente falou bastante mais sobre depressão, né? Uhum. Acho que foi o que mais ficou evidente. E a ansiedade também, né? Que é o que tem acontecido mais, assim, é o que tem aparecido bastante. Mas é justamente assim, não tenha medo de procurar ajuda, busque ferramentas, né, para poder lidar com isso que você está sentindo. Se às vezes a questão financeira aperta, buscar esses serviços de ajuda que são disponibilizados aí, né, pelo serviço público, pelas faculdades, né? Também existem bastante vídeos também no YouTube para poder te dar informações, né, sites, mas não ficar parado, né, não deixar com que cada vez mais a gente vá ficando imobilizado diante das coisas que vão acontecendo, né? Não ficar preso aos pensamentos que te estagnam, né? Sim. E acho que assim,
às vezes a pessoa procura um psicólogo e não se identifica com aquele psicólogo e aí acha que a terapia não serve, né? Então, assim, acontece que cada psicólogo tem uma abordagem diferente, né? É uma pessoa diferente. Então, tem aquele psicólogo que faz mais intervenções, tem aquele psicólogo que ouve mais e faz pequenas, né, intervenções ali quando ele vê pontualmente. Então, assim, existem várias formas de terapia dentro da psicologia. Então, às vezes, não é porque você não se identificou e não se sentiu à vontade para poder conversar que não exista outro profissional que vá te acolher, né? Então, já tive casos de pacientes que vieram fazer uma triagem comigo e não voltaram e escolheram outro profissional da clínica, e é natural isso, porque é uma questão mesmo de afinidade, é uma questão mesmo de se identificar e se sentir à vontade para poder conversar, né? Então, às vezes, homens geralmente procuram mais psicólogos homens porque acham que vão ter mais liberdade para poder falar algumas coisas que com mulher não teria. Então, acho que você tem que se perguntar o que você quer, né? E como que você vai se sentir melhor, e não desistir. Porque às vezes aquele psicólogo que você foi, você não se sentiu tão acolhido ou tão empático com ele, mas pode existir outro que funcione, que role mais uma empatia, uma identificação, né? Que nem cabeleireiro. Se você não gostou de um, você procura outro. Sim. Porque às vezes um paciente indica, um psicólogo fala, não, eu adorei, porque ele fala, ele pontua, ele, né? E aí aquela pessoa, ela não gosta de ser, assim, confrontada, e ela prefere falar, ela precisa falar. Então isso depende muito, e não é que o profissional não é bom, né? Que cada pessoa é um indivíduo, né? Claro. E se a pessoa quer tentar o Roger Saba, quer ir na Recriar, como que faz para te achar mesmo? Olha, pode entrar em contato no telefone, né, da clínica. Tem o nosso site também, né, que é o www.recriarpsicologia.com, não tem BR. E ali tem a parte de contatos, que pode mandar uma mensagem pra gente, a gente entra em contato e liga. Tem também o WhatsApp da clínica, que também hoje em dia a gente também se modernizou. Porque às vezes a pessoa está passando no ônibus, ela prefere mandar o WhatsApp e tal. No site também tem o nosso WhatsApp. E a gente está com uma proposta nova lá, vem dessa necessidade de bastante procura, que são grupos. Eu tenho 3 grupos, né? Um grupo de ansiedade, um de depressão e um de relacionamentos abusivos, né? E eles acontecem quinzenalmente e é um valor simbólico, né? Então, assim, eu acho importante até trazer isso aqui para as pessoas que não têm como pagar uma terapia individual e tal. E o grupo, ele é muito eficaz, né? Porque ali vão ter outras pessoas que também estão passando pelas mesmas coisas e se ajudam, né? E tem um psicólogo ali intermediando e mediando aqui. Então, os grupos acontecem de quarta-feira. Tem o grupo de depressão, que acontece quinzenalmente, o de ansiedade, que é de 1h30 a 2 horas, e aos sábados, relacionamentos abusivos também, que a gente tem uma demanda muito grande. Então, até isso a gente tem hoje. A gente tem terapia coletiva no grupo de WhatsApp. Que bacana. Não, isso não é no grupo de WhatsApp, não. Isso daí é físico mesmo. Isso é físico mesmo. Tá. O WhatsApp da clínica, na verdade, é para você marcar uma consulta, uma triagem. Tá, mas aí tem os grupos. Existem os atendimentos online, sim, né? Mas eles são individuais, né? Então, dá para se atender hoje pelo Skype, né? Tem algumas formas de atendimento que não é presencial também. Não precisa mais deitar no divã. Hoje em dia a gente estamos mais modernos, né? Eu conversei aqui com o psicólogo Roger Saba. Gostou, Roger? Adorei, gostei muito. Foi bom pra você? Foi muito bom, obrigado. Espero que vocês, ouvintes do Simbora, também tenham gostado. A gente tenta sempre trazer um tema relevante para você, amigo ouvinte. Obrigado, Roger. Tomara que você ajude bastante pessoas aí ao longo da sua trajetória. Obrigado, eu. Deixa eu mudar a minha trilha aqui, porque eu vou me despedindo, sempre lembrando que você também pode ajudar a dar um futuro melhor para centenas de famílias. Acesse www.funsai.org.br e faça uma doação. Beijos, abraços, aperto de mão. Eu sou Alexandre Nunes e estou indo simbora. Vamos embora, neném, esse povo não vai acabar bem. Você ouviu? Simbora! 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 Com Alexandre.